Muito bem, vamos falar um pouco sobre Utopia para Realistas do Rutger Bregman. Comprei esse livro no intuito de continuar a leitura de livros da área de ciência política, sociologia, economia e até direito, para poder aperfeiçoar a reflexão sobre essa nova área que eu estou entrando aos 47 do segundo tempo. E esse livro é assustador, como parece todos os livros que eu tenho visto, né? Como todos os filmes que eu tenho visto. E porque ele apresenta dados de retiradas de pesquisas, de trabalhos, que mostram que a sociedade que a gente imagina mais igualitária e que já acontece, já existe em países como Suécia, Suíça, Dinamarca, né? E o país de onde o Rutger que é a Holanda, que é uma sociedade extremamente possível, ainda que aqui a gente pareça não acreditar nisso, né? Então o livro ele tem a propriedade de falar de 10 mil coisas, mas como os subtítulos dão a dizer, dão a entender, é a favor de uma renda básica universal. Segundo Bregman, já temos riquezas no mundo para oferecer uma vida sem miséria para todos os seres vivos, para todos os seres humanos. E isso já foi tentado e já foi colocado em prática em algumas oportunidades na história. E então ele vai apresentar esse trabalho, que é a proposta de todo mundo ter um mínimo e que isso é possível através de uma outra coisa que é impensável, pelo menos através do que nós escutamos dos nossos economistas de praxe. Isso é possível trabalhando menos. Ou seja, ao invés de sucatear o trabalho, ao invés de dobrar o horário do trabalhador enquanto se desemprega uma multidão, você diminuiria a carga horária de todo mundo. Bom, por incrível que pareça, ele também apresenta números para isso. E é possível que você me diga assim, mas é possível apresentar números contrários a isso? Não sei, não sei. Só é possível apresentar números contrários a isso se nós naturalizarmos a desigualdade, né? Ele participou de um debate na internet e foi muito interessante na Fox, a gente já ouviu falar da Fox aqui e todo mundo sabe que ela é ligada a esse grupo de ultradireita que está fazendo de tudo para tomar o poder do qual ele já faz parte, ampliar o seu poder. Mas enfim, e aí quando o cara discute, né, levando ele um pouco, porque ele é um garoto de 31 anos, né? Se o filho do presidente é um garoto de 34 anos e fala umas bobagens, ele é um garoto de 31 anos. E aí quando o cara vai falar para ele sobre desigualdade, ele fala: paguem seus impostos. E o cara da Fox ri. E se você juntar, ele tem um capítulo dedicado às ilhas, aos paraísos fiscais, que são a alegria da nossa elite vencedora. E aí você já faz todo o sentido o que ele está falando. O que é interessante é que não se pensa em combater essa fuga dos capitais, né? Esse dinheiro tirado e que vai parar no mercado da arte, do qual ele também fala um pouco, que vai parar em vários mercados aí, que são apenas para lavar dinheiro e a gente de certa forma não para pensar. Bom, o livro tem 10 mil coisas e eu acho que valeria a pena falar sobre todas elas, mas não vai dar, evidentemente, senão o vídeo vai ficar enorme. 3 coisas me chamam a atenção no livro. A primeira delas é ligada a essa renda mínima. Bregman, ele
ele apresenta que alguns estados, algumas cidades já fizeram esse teste. Então, nos Estados Unidos, Utah, no Canadá, tem um nome de outra cidade que eu não lembro, na Suíça, etc, etc. E, o mais assustador, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, tinha como proposta gerar a renda mínima para todos os norte-americanos. Isso em 1964, se eu não me engano, né? Acho que Nixon é de 64 a 71, não sei. Enfim, em 1969, tá aqui, o Nixon tinha essa proposta, né? E que era gerar uma renda de $1.600 por cidadão, o que hoje daria mais ou menos $10.000. Bom, e o que acontece? A equipe conservadora de Nixon foi buscar na história uma documentação que provasse a loucura dessa proposta. E encontrou essa documentação na Inglaterra, num exercício também de uma política também de ajudar os pobres, que já existia desde as rainhas, das rainhas Elizabeth, com a lei dos pobres, né? E muito interessante que os padres, os pastores daquela época diziam, tudo isso são falas do livro, né? Que os pobres já estão muito tendenciosos à vida libertina, à preguiça, e a única forma deles se tornarem mais dignos é trabalhando. E quando o governo cria políticas de igualdade, ele tira do pobre a possibilidade de se tornar nobre. Parece que a gente está ouvindo falar do Bolsa Família aqui, né? Só que quando o cara escreve isso, deixa eu ver se eu tenho o nome do padre aqui, se eu lembro. Joseph Townsend, acho que é isso, 1786. Então, ele diz que isso, essa ideia de ajudar os pobres atrapalha, porque o pobre só melhora se trabalhar. Mas aí o que acontece? Nós tivemos a Revolução Francesa e a Inglaterra está preocupada que aquelas ideias liberais, comunistas, violência do proletariado em relação aos nobres, que isso atravesse o Canal da Mancha e chegue à terra dos nobres ingleses. Então o que eles fazem? Eles criam uma lei, uma política, que, como é que ele chama? Spinrheinland, que é isso, né? Depois tem no meu blog. E que é a política de ajuda aos pobres. E encontra vários detratores, pessoas ligadas a ela, inclusive o nosso ser humano da melhor qualidade, Thomas Malthus, que vai criticar isso, né? E esse documento, essa é a primeira pesquisa com características da sociologia moderna que eu pude perceber, que assim, o cara vai a campo, faz uma pesquisa, entrevista as pessoas, recolhe dados para verificar se houve melhora ou piora na qualidade de vida das pessoas e produz um relatório que leva até a rainha, não sei quem eram os órgãos competentes da época, para chegar à conclusão de que dar dinheiro aos pobres não foi bom para eles. Esse documento chega às mãos 130 anos depois de Richard Nixon, e ele descobre a grande tristeza que foi tentar ajudar os pobres. Aí, né, o Bregman nos leva a uma professora, a uma pesquisa de 1980, que vai olhar esse relatório do século anterior. E aí o que a gente encontra? O óbvio, né? O relatório é todo comprometido, ou seja, a pesquisa foi feita com perguntas que faziam com que as respostas fossem aquelas que queriam ouvir. Os entrevistados eram pessoas de um campo político
que não tinha interesse no benefício dos pobres. Ou seja, toda a documentação, todo o levantamento está contaminado pela vontade de quem o fez. E claro, o resultado só poderia ser o que ele queria e, em consequência disso, o fim da ajuda aos pobres. E o que o Bregman apresenta? O Bregman apresenta relatórios de outros trabalhos, né, muito mais recentes, que apresentam uma melhora total da qualidade de vida da região. Pensar em Brasil não é muito difícil você imaginar isso. O processo do Bolsa Família tão criticado, se você tem a possibilidade de entrar nas cidades menores do país, nos interiores, você percebe nitidamente a melhora na qualidade de vida das pessoas, principalmente nessas coisas que a gente que mora na grande cidade não vê, que são os bens de consumo, que parecem coisas menores, mas não consigo imaginar você vivendo sem uma geladeira, sem luz elétrica, sem computador, televisão, essas coisas todas, que claro, são todas as famílias que têm, mas com o Bolsa Família isso permitiu que as famílias comprassem e melhorassem suas qualidades de vida. Mas isso é o básico, é o que a gente vê. O Bregman ele vai coletar dados e o que acontece? Com os dados ele percebe que há uma melhora em todos os censos da cidade. Então, numa pesquisa sobre violência, né, violência doméstica, cai o resultado porque supostamente as famílias brigam menos, há um grau de estresse menor na sociedade quando as pessoas estão trabalhando. As crianças que são obrigadas a trabalhar cedo ou que vivem num ambiente mais violento têm um rendimento menor na escola. Então, com essa solução, o Bregman aponta uma melhora no desempenho escolar, um número menor de reprovação e um grau de aprendizado mais interessante. Não sei nem quanto isso representa em termos de custo, mas só essa perspectiva já é sensacional. Então você tem menos violência, você tem um melhor resultado na educação e, claro, as pessoas ficam menos doentes. Então, você pegando parte do valor e entregando na mão das famílias, as famílias acabam sabendo o que fazer. Não sei como isso não é visível dentro do Brasil e não sei como a gente consegue continuar com uma discussão de que as pessoas não querem trabalhar. O que o experimento apresentou é que parte das pessoas se dedica a fazer aquilo que gosta, que é buscar se aperfeiçoar, buscar estudar para conseguir voltar ao mercado de trabalho em situações mais confortáveis. Então eu acho que esse já é um primeiro motivo para ler o livro, né? Claro que assim, é um livro que vai ser acusado de esquerdismo, mas assim, não sei se dá para pensar num holandês esquerdista, não sei, deve ter, mas não é bem o caso. Ele é um liberal. O primeiro capítulo do livro é uma ode ao capitalismo. E nessa ode ele vai apresentar centenas de números que pra gente que tenha estou falando por mim evidentemente, que tenha uma visão mais igualitária do mundo, e isso é entendido como de esquerda, vai parecer meio aviltante, só que ele apresenta números que nós não conseguimos desmontar, e é verdade, né? Ele diz, entre outras coisas, que um empregado hoje, um pobre hoje, vive melhor do que um nobre no século XIV, XV, XVI. Que a expectativa de vida hoje de um pobre é maior do que a de alguém de uma classe média, da nobreza inglesa do século XVII. E é verdade, né? Não temos como negar isso. Eu fiz esse comentário com a minha filha e ela falou, mas pai, ela falou, óbvio, mas é isso mesmo, né? Não se trata do que a gente era e o que a gente é.
mas do que a gente poderia ser, né? E eu acho que essa é a questão, né? O que nós poderíamos ser. Seguimos. A segunda parte sensacional do livro, ele vai apresentar um trabalho de um psicólogo chamado Leon Festinger. Ele fez um trabalho nos Estados Unidos em que ele acompanhou uma mulher, um grupo que tinha recebido contato de alienígenas avisando que o mundo ia acabar em determinada data. E aí esse psicólogo deu um jeito de se inserir nesse grupo para participar dessa experiência de fim de mundo, né? Então ele vai porque ele quer tentar entender como funcionam as certezas das pessoas. E aí ele vai, entra no grupo e está em determinado lugar no dia exato em que o mundo vai acabar. E estava marcado para meia-noite. E dá meia-noite e o mundo, como a gente percebeu, não acabou. E aí os adeptos dessa seita, né, eles se olham, aí todo mundo olha no relógio e fala, não, deve estar... Nossos relógios devem estar atrasados. E aí quando dá 2 horas, né, era marcado para meia-noite, quando dá 2 horas um deles fala, olha, eu tenho que ir embora senão minha mãe me mata. E ele vai embora e ficam os outros 4, 5, 6, 10 lá no grupo, né? E o Festinger diz que quando dá 5 horas da manhã, um das pessoas recebe uma ligação e fala com o grupo, né? E aí o grupo sai, do lado de fora estava a imprensa inteira esperando o fim do mundo. E o líder do grupo diz que os OVNIs entraram em contato e que, considerando a fé daquele grupo, eles decidiram não acabar com o planeta. E aí, qual é a pesquisa, né? A pesquisa é tentar entender como é que as pessoas fazem para, diante das evidências, diante de tudo o que é bizarro, como as pessoas fazem para se apegar às suas convicções, né? Como é que elas não abrem mão disso? É um trabalho, o livro do Bregman, ele tem 300 páginas, 56 páginas, 50, 60 páginas são de referências a trabalhos acadêmicos. Então, assim, dá vontade de sair pesquisando esses trabalhos para verificar a sua seriedade e os números que eles apresentam, né? Então, pensar essas pessoas mudando o que elas falaram sem mudar a sua fé é muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje. O terceiro ponto que eu vou destacar, eu pretendo voltar a falar sobre esse livro, mas eu já falei que ia falar sobre outros também, acaba não acontecendo porque senão fica muito grande, né? O terceiro ponto que ele apresenta e me chamou a atenção é o valor de determinadas profissões, né? Que é como nos convenceram a valorizar determinadas profissões em detrimento de outras que são mais necessárias ao coletivo, né? Ao imediato, à coletividade. E aí ele dá 2 exemplos de 2 greves que aconteceram, uma na Irlanda e outra em Nova York. A de Nova York foi feita pelos garis, né? E a imprensa contra os garis, o governo, a prefeitura contra os garis, colocando que eles estavam chantageando a sociedade, que a sociedade não poderia arcar com aquele aumento. E não cederam aos garis, né? Então, uma semana depois, a cidade mais famosa do mundo estava, não sei se é mais famosa do que Paris, mas não interessa, estava às traças, aos ratos, às baratas, o cheiro subindo para tudo quanto era lado, e o prefeito tentando manter a distância, a reivindicação, né, diminuindo o trabalho dos garis.
Bom, o resultado é que 15 dias depois ele entregou tudo, os garis ganharam de ponta a ponta. Não sei se depois disso a prefeitura deu um jeito de conseguir diminuir o poder dos garis, porque eles não voltassem a fazer isso depois, né? Mas a verdade é que quando o livro termina, e o livro é recente, ele é de 2013, 2016, né? Então, e os garis nova-iorquinos são muito satisfeitos com sua profissão e com a possibilidade que essa profissão lhes dá de sustentar suas famílias com dignidade e de oferecer aos filhos outras possibilidades, né? Que não que seja, se não for gari vai ser, se for gari vai ser ruim, não é isso. Outras coisas, você pode escolher. E a outra greve foi dos bancários na Irlanda. E aí foi tudo o contrário, né? Eles fizeram a greve, uma semana depois não tinha acontecido nada, 2 semanas depois não tinha acontecido nada, um mês depois nada, 6 meses depois eles continuavam em greve. E o resultado é que eles cancelaram a greve, voltaram a trabalhar. E não sei bem o que aconteceu depois disso, porque não é o caso, mas... E aí? Né? E como é que a gente consegue manter essas coisas nessas dimensões, né? Com tanta distância? Uma coisa que ele chama a atenção é como nós construímos uma sociedade hoje em que as mentes mais inteligentes que nós temos, elas estão focadas em ganhar dinheiro. E na maior parte das vezes não é em produzir fortuna, riqueza, mas de pegar a riqueza que já existe e jogar para o campo do seu empresário, do grupo patrocinador. Não é gerar novas potências para a riqueza, mas manipular as que já existem. Isso é uma pergunta interessante, né? Numa sociedade que evoluiu, o que ele quer dizer é o seguinte: hoje nós poderíamos trabalhar menos para passar tempo fazendo o que a gente gosta, inclusive nos dedicando a coisas que não dão dinheiro, mas podem melhorar a vida de milhares de pessoas, milhões de pessoas. E não, a nossa sociedade hoje, as nossas mentes mais brilhantes, ele diz que nos Estados Unidos acho que a profissão que mais cresce é a profissão de advogado, e que a maior parte da vida lá é em torno do judiciário. E aí pensando no Brasil, né, eu mesmo pretendendo entrar para direito, é mais ou menos isso, né? Ou seja, a gente vai criar uma geração de pessoas capazes de gerar coisas melhores, mas que no fundo estão apenas negociando para tirar de quem tem, para trazer para si, e enquanto isso o mundo segue do jeito que está. Essa é uma pergunta muito interessante, e aí, claro, ele vai sair disso e vai chegar no papel dos professores, da educação, enquanto nós estamos preparando mais gente para o mercado financeiro, para saber trabalhar na bolsa. E isso não faz muito sentido, né? O livro ele é em capítulos, alguns capítulos pequenos, outros grandes, e são abertos por pensamentos, né? Nem sempre de filósofos. E aí tem um Keynes aqui que diz: a dificuldade não está nas ideias novas, mas em escapar das ideias velhas. E tem um que eu não conheço, que vai ser um próximo a procurar, é William Gibson, creio que seja isso, que ele diz: o futuro já está aqui, o problema é que ele não está bem distribuído. Eu não sei se foi feito para agradar também nós latino-americanos, mas tem uma citação do Eduardo Galeano, e não tem nenhuma citação de brasileiros. E o livro nos deixa pensando nesses 3 caminhos, né? Que é como se manipula de novo a verdade e os dados para que eles falem o que interessa a quem está no poder falar, inclusive as leis, inclusive os juízes, e como a gente acaba amando, idolatrando aquilo que não é fundamental para uma sociedade, né? E
produzindo uma multidão de gente inteligente que está buscando o que é pequeno, né? De alguma forma, em termos de humanidade. Evidentemente, o trabalho dele não está... É um economista, ou, creio eu, que eu não consegui localizar a profissão, não está focado no indivíduo. Ele avalia... O capitalismo é bom num conceito geral, não está pensando na guerra do Vietnã, no massacre dos índios na América Latina, nada disso importa. Ele é bom porque, comparando com há 500 anos, nós nunca evoluímos tanto. Então é interessante, né? Eu fico, quando termina o livro, eu fico pensando no nosso país e nas falas que a gente ouviu, né? Que as pessoas não querem trabalhar porque tem o Bolsa Família. Então tem 14 milhões de pessoas que não querem trabalhar porque ganham Bolsa Família. Certo? A gente sai do... Eu estou dando um curso no centro do Rio, e aí quando você desce 8 horas da noite, 9 horas da noite, você passa por uma centena de pessoas dormindo na rua. Todas que não querem trabalhar. É assim mesmo. Ou talvez elas não querem trabalhar por R$ 500. E aí a gente vai continuar dizendo que elas não querem trabalhar. Enfim, o livro vale muito a pena. É assustador, né? É assustador a gente descobrir essa manipulação, é assustador descobrir a nossa incapacidade de reagir, e faz pensar na minha área, que é a literatura, que de algum modo tudo acaba sendo literatura, né? Porque os discursos que o poder adota não estão ligados ao que a gente acredita como verdade ou qualquer coisa desse tipo. Estão ligados aos interesses do próprio poder. Então todos esses estudos, todos esses levantamentos, se não forem a favor do poder, serão colocados de lado. E as pessoas continuarão cantando a mesma música. É isso. A gente se vê. Tchau, tchau.